séria, que trata da decisão do governo anunciar hoje o corte de 44 bilhões de reais no orçamento da União para este ano, anunciado nesta manhã pelo Ministério do Planejamento, reforçando aí, na minha avaliação como senadora municipalista, a urgente necessidade de intervenção do Executivo em favor das matérias relacionadas ao Pacto Federativo. A previsão de redução dos recursos públicos é notícia negativa que inevitavelmente impacta de modo preocupante nas contas dos governos estaduais e também das prefeituras, como é o caso dos já minguados e atrasados repasses dos obrigatórios e constitucionais fundos de participação dos estados, o FPE, e dos municípios, o FPM. A presidente Dilma Rousseff, aliás, hoje anunciou a liberação de mais R$1 bilhão para os municípios, mas isso está dentro daquilo que a União retirou quando ela desonerou do IPI vários setores da indústria, como o setor automotivo, a linha branca, e aí isso prejudicou a receita dos municípios. Preocupa ainda mais os ajustes feitos em relação à economia para pagar juros da dívida pública, o chamado superávit primário. Nesta manhã, no mesmo anúncio sobre mais um corte orçamentário, o superávit primário foi fixado em 1,9% do PIB, o Produto Interno Bruto, para todo o setor público, incluindo União, estados, municípios e empresas estatais. Na prática, senador Mozzarillo, isso significa que, infelizmente, ficará mais difícil para o governo pagar todo o juro e, ao mesmo tempo, abater o valor da dívida pública do país. Serão, por isso, menos recursos para resolver os problemas que nós estamos enfrentando, seja a mobilidade urbana, a educação, a saúde, a infraestrutura e a segurança. Resumindo, se o governo não se empenhar para que a base aliada aprove nesta Casa propostas legislativas que melhorem a desgastada relação ou a desequilibrada relação entre União, Estados e municípios, corremos, infelizmente, o risco de ter um 2014 problemático, um ano... Estou concluindo, presidente, estou concluindo. Desse ano difícil e também para prefeitos e governadores e para os novos que chegarão. Diversos senadores insistentemente têm subido nessa tribuna para cobrar ajustes nessa relação. É sabido que a União fica com 60% do que é arrecadado, enquanto os estados ficam com 25% e os municípios apenas 15%. Portanto, é uma repartição da receita, no meu modesto entendimento, injusto e precisa de correção e da intervenção do governo federal. Por isso, a importância de aprovarmos na Comissão de Constituição e Justiça, na próxima semana, sugestões legislativas como a proposta de emenda à Constituição, a PEC 39, de minha autoria, que trata de uma distribuição mais justa dos recursos públicos entre os entes federados. Aumenta em 2% os repasses para o Fundo de Participação dos Municípios. Seria um fôlego apenas orçamentário de 6 bilhões de reais a mais no caixa dos municípios. É mais dinheiro para escolas, hospitais e obras de responsabilidade dos prefeitos. Inclusive, o presidente da CCJ, senador Vital do Rego, que já foi pressionado pelos prefeitos da Paraíba, já se comprometeu a colocar essa importante matéria para ser votada nas próximas semanas pelo colegiado, já que o relator, o senador Eduardo Lopes, do Rio de Janeiro, já está com o relatório concluído. Como, infelizmente, reformas importantes na questão federativa não têm tido sucesso até o momento, a população paga um alto preço pela lentidão. Não se colocou em prática o que está no papel ou o que foi acordado e decidido, como, por exemplo, a questão da alteração do indexador da dívida dos estados e municípios. Quanto mais se adia uma decisão importante, mais onerosa e difícil ficam as soluções para problemas urgentes da nossa sociedade. É melhor um sim ou um não do que a dúvida ou o talvez. A dúvida gera incerteza e custa caro porque é demorada, lenta e imprevisível. O sim ou mesmo o não levam a decisões ou a ação efetiva. Esta Casa é a prova de que a demora gera mais dificuldades aos entes federados. Isso tem ocorrido com o novo indexador da dívida, como diz, do PLC 99, pendente de votação nesta Casa, adiada para 5 de março.
Ocorreu também outra matéria que afeta diretamente o cotidiano das prefeituras de todo o Brasil: o veto da presidência ao projeto do Legislativo que prevê novas regras para a criação dos municípios, de autoria de Vossa Excelência, senador Mozarildo Cavalcante. A análise desse veto foi adiada para 18 de março. E essa é uma matéria relevante para todos e deixou de ser uma questão de oposição e governo, deixou de ser uma questão relacionada a partidos políticos. É uma questão federativa, porque o que a gente viu na votação da derrubada dos vetos, as pessoas, às vezes, alguns dos mais aliados ao governo tiveram que reconhecer a pressão da base dos municípios que precisam ser emancipados na região, especialmente a região norte, até aqui no Brasil, no estado de Goiás, quando foi citado um município com 100 mil habitantes, que é um distrito de Louisiana. Então, realmente, essas questões são graves. Ou então de um município, como eu tenho no Rio Grande do Sul, 2 distritos que estão muito mais próximos de Caxias do Sul do que da sede. E ele usa o serviço de Caxias do Sul, mas quem recebe o FPE, de acordo com a população, é São Francisco de Paula. Então, essas questões o seu projeto estava resolvendo. Com os sucessivos adiamentos, outras matérias importantes ficam sem previsão de solução. Cito o caso da matéria relacionada ao setor elétrico, por exemplo. A sobrecarga do sistema, intensificada recentemente pelas quedas de energia, tem ocorrido em qualquer lugar, prejudicando muito a área rural da produção, inclusive do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. É um problema para os produtores. Quedas de energia são danos financeiros para produtores, seja de aves, seja, no caso, perdem as aves, suínos, ou produção de leite, por exemplo. Por isso, sugeri na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, hoje, já aprovado, uma audiência pública aprovada para medir os impactos desses apagões na atividade agropecuária e as soluções mais imediatas para contornar esse grave problema que afeta a todos os produtores e também da zona urbana. Portanto, encerro este pronunciamento com a esperança de ver, pelo menos, propostas legislativas relevantes e necessárias que ajudarão a modernizar e a aperfeiçoar e melhorar o equilíbrio da federação, dos entes federativos, União, Estados e municípios. Pelo menos que seja isso mais justo. Muito obrigada, senhor presidente.